no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Primeira Coríntios fica no Novo Testamento. Vou dar uma pesca para vocês. E quem não trouxe a Bíblia fica do lado de um crente e pega carona na Bíblia. Amém? Diz a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Pai, nós entregamos em tuas mãos a tua palavra, e que agora o teu Espírito fale, não segundo vontade ou razão humana, mas que venha se manifestar segundo a vontade que vem do fundo do teu coração. Poder sentar em nome de Jesus, amém? Amém mesmo? Estou achando vocês um pouco hoje, não sei se é sério ou triste. Se for triste porque eu estou aqui, pode ficar feliz, porque eu já estou indo de volta para o Rio. Está vendo? Aí a felicidade vem logo. Glória a Deus, né, meu pastor? Vai, não peques mais. Não, já deixei de pecar há muito tempo. O Espírito de Deus tem habitado no nosso coração, né? Dona Michele, a senhora está hoje muito bonita, viu? Com todo o respeito, que eu sei que seu marido está aí do lado, ele já me olhou feio. É a sua, quer que sim? É. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Algumas versões da Bíblia, no lugar de amor, senhor Duda, fala caridade. E aí sempre gera aquela interrogação tamanha. Pô, como é que fala amor? Daqui a pouco vem e fala caridade. Não é isso? E uma certa vez me pararam e perguntaram, fazendo uma reflexão da Bíblia, e disseram assim: mas caridade é algo que você faz por fazer? Caridade, às vezes você passa, tem um mendigo pedindo uma esmola, você dá R$1, mas caridade não é amor. Isso, segundo a reflexão dessa pessoa. Mas aqui Paulo nos escreve e deixa aqui esse aviso para cada um de nós. E fala que o amor é como um dom supremo. Mas Paulo, antes de mais nada, antes de entrar um pouco neste versículo de fato, a gente vai ver quem foi Paulo, né? Paulo, ele era, digamos, ele era um helenista. E o helenista é aquele que era detentor de toda a cultura greco-romana. Era um cara que dominava o grego, a cultura grega, e dominava a cultura romana. Paulo foi centurião da guarda, um homem com muita influência dentro de Israel. E a maior qualidade que Paulo tinha era perseguidor de crente, de cristão. Ele perseguia os cristãos, ele massacrava os cristãos, ele esteve presente de maneira assim, não digo que foi de maneira indireta, mas ele permitiu a morte de Estevão. E Paulo era um homem que, de fato, ele não tinha coração. Paulo era um homem cruel, né? Era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Eu acho que ele foi assim, na época depois que Cristo morreu, a Bíblia não fala de nenhum outro tão severo ao cristianismo quanto Paulo. Nenhum outro tão severo. Mas Paulo era um homem de grande influência ali dentro de Israel. E tem uma palavra no livro de Atos, quando Paulo, né, ele é espancado, ele se declara, aí ele se apresenta como que aquele que estudou os pés de Gamaliel. Gamaliel, na época, era um escrivão. E esse escrivão a gente pode traduzir ou trocar essa expressão como um escriba. Era o escriba no Antigo Testamento, durante, ou seja, toda a origem, o decorrer da Bíblia, o escriba era aquele que tinha uma responsabilidade de passar as leis a limpo, porque as leis, nós estamos falando da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e
a Bíblia não era tão organizada como é nos dias de hoje. Tudo detalhadinho, dividido capítulos e versículos. E eram os rolos que tinham, os rolos de animais, e se escreviam ali, estava contido a Torá. E o escriba, ele tinha, no meio de diversos ofícios, ele tinha essa obrigação de zelar pela lei, era um homem zeloso, até demais. Era um homem completamente espiritual, talvez você nem imagina a tamanha espiritualidade que tinha o escriba. Para você ter ideia, ele vinha escrevendo, passando a limpo o pergaminho. Quando chegava no momento de escrever o nome de Deus, o escriba parava, tirava um momento de oração e de purificação. Há relatos que muitos até tomavam um banho de purificação e voltavam com uma caneta especial, uma pena especial, escrevia ali o nome de Deus. O nome que Deus deu para Moisés no monte, que ele diz: fui conhecido pelos teus pais como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaac, como o Deus de Jacó, mas pelo meu nome nunca lhes fui conhecido. Mas isso é outro assunto. E aí ele escrevia o nome de Deus e voltava a preencher aquele pergaminho. E no momento que ele percebia que o pergaminho tinha alguma rasura, ele marcava aquele local que era rasurado para chamar a atenção, como se fosse um corretivo nos dias de hoje, passar um corretivo, e seguia escrevendo. E se aquele pergaminho tinha muitas rasuras, já não servia mais para nada. Eles rasgavam, neutralizavam aquele pergaminho e voltavam a escrever tudo de novo. Então, o escriba era zeloso por demais da lei, da Torá. E o escriba, ele dominava a escrita, coisa que não era comum naquela época. Não era todo mundo que tinha habilidade ou conhecimento de estar escrevendo. E o escriba, ele tinha esse privilégio. E muitos deles trabalhavam ao lado do rei, muitos deles trabalhavam ao lado de sacerdote, sumo sacerdote. E o escriba tinha todo esse privilégio, e Paulo, ele declara que ele estudou aos pés de Gamaliel. Era um escriba completamente conceituado dentro de Israel, era um doutor da lei, né? Era um homem que dominava a Torá. Mas Paulo, além de ser um centurião da guarda romana, um helenista, judeu, estudou com Gamaliel, Paulo era fariseu. E muitas vezes nós brincamos e começamos a chamar um ou outro de fariseu. Mas o fariseu, o que é que acontece? O que vem a ser um fariseu? O que vem a ser um fariseu? Na época, digamos, no quarto século antes de Cristo, com a dominação grega em Israel, houve uma separação da classe judaica. E a sua liderança ficou dividida entre fariseu e saduceu. E eram dois principais grupos. Esses saduceus eram aqueles que eles entendiam que a lei de Deus poderia caminhar lado a lado com a cultura grega. E não iria trazer nenhuma condenação para eles. Eles conseguiam conciliar essa coisa. E esses saduceus eram a elite de dentro de Israel. E pelo incrível que pareça, esses saduceus, a maioria eram sacerdotes. E os sumos sacerdotes também eram saduceus. Fazia parte desse grupo de saduceus. Já os fariseus, eles vinham de uma parte do povo, ele ouvia a voz do povo, era todo, digamos que a classe média. E o fariseu era zeloso pela lei. Ele tinha a lei de Deus como algo que era um zelo extremo. Ele era um zelo ao extremo. Era zeloso por demais. Eu acho que inventava até pecado em pensar errado sobre a lei. Para ele, isso aí já era um pecado para o fariseu. E ele defendia ferrenhamente a Torá. A Torá deveria ser completamente separada. Eles defendiam a espiritualidade de Israel na faca, meu irmão. Eles defendiam com todo o peito a espiritualidade de Israel. Isso faz parte da minha análise. Talvez, pelo fato de Israel, durante toda a sua caminhada, ter se contaminado com outros deuses, com outras culturas, e sempre que se contaminava com outros deuses, Deus dava as costas para o povo de Israel,
E a gente percebe que existia um conflito ou guerra, Israel sempre perecia nas mãos dos seus inimigos. Talvez isso faz parte da minha reflexão, isso ninguém disse, não, viu? Mas se quiser escrever como a teoria mauriciana, vocês escrevem aí que eu defendo. Aí já tem outro seguidor, entendeu? Já, a gente vai, vamos lá, irmão Santana, a gente vai colocar essa coisa adiante. Irmão Santana está entendendo, missionário Santana. Mas eles defendiam de toda forma, e eles acreditavam que não só a Torá deveria ser protegida, como existia também dentro de Israel, coisa que a gente foge um pouco do nosso raciocínio, chamada Halaká, que era a lei oral. Halaká, como lei oral, era passado de pai para filho, e não era nada que tinha escrito dentro da Torá, mas era algo que eles defendiam também, e esses fariseus eram aqueles que tentavam manter a pureza espiritual dentro do povo judeu. Quando chega Jesus, meu irmão, já estava toda essa miscelânea, já estava uma salada de fruta que só a graça de Jesus Cristo, meu irmão, só a graça do Pai. Deus sabe todas as coisas, Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Eu sempre costumo dizer que Deus complica, depois descomplica, e aí explica por que descomplicou. Aí meu irmão veio aqui pregar e disse, esse negócio de Deus complica, descomplica, isso não é de Deus não, rapaz. Aí eu fiz pronto, destruiu a minha tese, né? Mas a Bíblia diz que Deus levanta aqueles que não são para confundir os que são. Queria que ele estivesse aqui hoje para poder ele ouvir minha resposta, mas tudo bem, vamos. Faz parte, né? Faz parte. Aí, voltando à fita cassete, Deus nunca chega atrasado, meu irmão. As coisas podem estar, a situação como estava dentro de Israel, completamente conturbado, um comprometimento do lado espiritual de Israel estava à risca. Não era só saduceus e fariseus que existiam tanta coisa que era considerada como seita. Da última vez que nós estivemos aqui, falamos sobre os essênios. Vocês lembram? Não lembro, mas tudo bem, a gente pula. E sem falar em inúmeras seitas que existiam na época. Vários grupozinhos, zelotes, e assim vai. E era uma salada de fruta, meu irmão. Israel, naquela época, era um barril de pólvora. A qualquer momento podia explodir. Sem falar que Roma dominava Israel. E Paulo era esse sujeito, era um fariseu que defendia por todas as letras a Torá, a lei do povo, a lei do seu povo. Paulo, em certo momento, ele pede permissão ao sumo sacerdote de ir atrás de todo aquele que era seguidor de Jesus. E no momento que ele vai caminhando para Damasco, ele tem um encontro assim espetacular com Nosso Senhor. Quando ele vê aquele feixe de luz muito forte, é o nome dele sendo chamado Saulo, Saulo. O que eu mais gosto de meu Senhor é que quando ele muda o nome da pessoa, ele muda a nossa condição passada para poder nos dar um novo nome. Deus, ele não está preocupado com o que você foi. E nem estava preocupado com Paulo, se Paulo era um helenista, se Paulo era um detentor de toda, né, de tantos conhecimentos e de tanta influência. Tanto que depois que Paulo se converte e que ouve a voz de Deus, e que Deus pergunta o que queres, Senhor, ele fala, ele começa a ter aquele diálogo com Deus. A partir daquele momento, você percebe que todo o conhecimento que Paulo tinha, quase que não funcionava para ele nada. A influência que ele tinha dentro de Israel deixou de existir, meu irmão. O conhecimento que ele tinha do Sinédrio deixou de existir. Toda aquela influência que ele tinha política, seja lá o que for, foi ficando para o lado.
E Paulo ele começa a dizer que Paulo, como se estivesse escrevendo uma nova história para dentro da nossa igreja. Paulo estivesse escrevendo uma nova história para o cristianismo. De perseguidor, ele passa a ser defensor. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido também. Não é diferente na minha e nem é diferente na sua vida. Meu irmão, quantos de nós perseguíamos tanto crente? Eu odiava crente. Eu detestava crente. Mas hoje eu sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não é? E eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. A começar pela metade dessa bancada que está aqui na frente. Patrícia, Marcos Bruno. Eu não mando o recado, o que eu tenho a dizer eu digo na cara. Mas a gente começa a perceber que toda a influência que Paulo tinha não serviu de mais nada, meu irmão. Mas o conhecimento que Paulo construiu ao longo do tempo, aí ele foi uma bomba atômica na mão de Deus, né? Paulo foi uma bomba atômica. Ele começa a dizer: fiz-me de tolo para poder ganhar tolo, fiz-me de grego para poder ganhar grego. E Paulo ele começa a trazer uma revolução, o que talvez vocês não saibam, que o início da igreja, o início do cristianismo, era tudo completamente judaico. Usos e costumes da igreja naquela época era tudo completamente judaica, meu irmão. A igreja era repleta de judeu. A roupa que se vestia era roupa de judeu. Os hábitos que tinham era hábito de judeu. A Santa Ceia não era igualzinha a nossa de hoje. Era tudo dentro de um padrão judaico. E Paulo, como divisor de águas, e mete o machado no meio desse negócio e começa a quebrar todos esses paradigmas, tudo aquilo que vinha impedindo do povo se aproximar de Jesus. Paulo ele começa a trazer uma divisão. Começa a vir as críticas sobre a questão de que alimento devemos comer ou não comer. E Paulo começa a dizer: se comer carne escandaliza seu irmão, então não coma. E começa a vir um monte de indagação, e Paulo ele começa a vir como o intermediador no meio de toda essa história. Aí começam a defender a circuncisão, que todo judeu tinha que ser circuncidado. E Paulo começa a dizer: circuncidai-vos, pois, o vosso coração. Paulo começa a mostrar que essa circuncisão já não tinha mais nenhum interesse, porque nós estávamos vivendo a nova aliança. Nós estávamos vivendo Cristo. E esses hábitos de judeu, hábitos judaicos, já não trazia tamanha importância para a salvação. Talvez todos aqueles hábitos, toda aquela liturgia, até os dias de hoje, aproxime ele do Deus vivo. Aproxima. Mas todo aquele hábito, toda essa liturgia, não vai trazer a salvação para ninguém. Não traz salvação. A questão da circuncisão ou não, a questão do comer carne ou não, nada disso iria trazer salvação para ninguém. Paulo começa a fazer uma limpeza. Paulo começa a vir bater uma faxina dentro do meio do povo e dizer: olha, isso aqui vamos fazer, isso não vamos fazer, isso está escandalizando, deixa de lado, isso está edificando, vamos agora seguir a todo vapor. Se isso está trazendo confusão, separa. Se a mulher falar demais dentro da igreja, opa, deixa para começar a conversar dentro de casa. Você vai entender agora. A igreja de Cristo nunca foi contra a mulher, não, apenas para poder tentar colocar ordem. O que acontecia é que as mulheres, às vezes, chegavam e falavam demais dentro da igreja. Aqui não existe esse negócio, né? Aqui não. E Paulo começava a mandar as cartas para a igreja a nível apenas de manter a ordem, sabe? Cada carta que Paulo mandava era uma carta de exortação para a situação local. Cada carta que Paulo mandava era uma carta para poder edificar uma igreja local. O que eu estou dizendo não é o que eu estou falando, que o que tem na Bíblia é uma carta para a igreja de Corinto, não vai funcionar para a gente, vai funcionar sim. A Bíblia está querendo dizer aquilo que ela está falando, simplesmente isso. A Bíblia está querendo da minha vida e da sua vida aquilo que ela está falando. Não adianta a gente tentar
explicar nenhuma situação, não, mas aqui, porque hoje não se aplica mais, nós estamos falando da nova aliança. E a nova aliança foi a nova construção, um novo patamar de igreja, uma nova estrutura de igreja, na qual os costumes que existiam de um povo judeu estavam impedindo do povo gentil se converter e enxergar a graça de Cristo. E Paulo começa a trazer toda essa separação. Houve a limpeza uma época com Neemias. Aquela limpeza de Neemias era necessária para aquela época, para a construção do templo. Se Neemias não fizesse aquela limpeza, junto com Esdras, com Zorobabel, o templo não seria construído, os muros com a defesa da cidade não seria erguido, nada teria reestruturado a nação não teria se restabelecido, o objetivo que eles tinham de levantar uma nação na época não teria ido à frente, tiveram que tomar posições severas, tomaram e as coisas aconteceram. Mas quando surge esse reformador dentro do cristianismo, ele veio apenas tirando tudo aquilo que impede a minha vida ou a sua vida de encontrar Jesus. Paulo era refinado, era um doutor da lei, meu irmão. Ele defendia a Torá de unhas e dentes. E quando Deus entra no coração, faz uma revolução. E a maior revolução para mim é Paulo, porque Paulo era um homem sem coração, praticamente sem sentimento. Ele manda uma carta para a igreja de Corinto falando de amor. Conseguiu amar. Brutos também amam. Não entendi porque você olhou para mim com esse zoião. Não é indireta. Glória a Deus. Estou vindo, Ju, não é indireta. Entendeu isso também, não foi, meu irmão? Amém, irmão Santana. Meu seguidor. Mas Paulo vem falando sobre a questão de dons. E foi uma época em que o Espírito Santo ele já tinha residido, já estava morando na terra. Aí Paulo faz a comparação de todos os dons. Se eu tivesse todos esses dons, na qual o Espírito me concedera, se eu não tiver amor, meu irmão, de nada serve. O Espírito Santo já estava morando entre nós, meu. Já tinha crente batizado no Espírito Santo, já tinha crente falando em línguas estranhas, já tinha crente que dava glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, você está entendendo? Já tinha crente que já estava navegando no oceano do Espírito. O Pentecoste já estava balançando as estruturas da igreja. Mas faltava algo dentro da igreja que era o amor. Aí vamos para o versículo agora, quando fala se eu tivesse a língua dos homens, sem caridade. Mas é sem caridade mesmo. No grego, carisma, o grego, para cada ato seu, existe uma palavra. Quando fala em ágape, é um amor entre Deus e o homem. É um amor que Deus sentiu pela humanidade, um amor incondicional, que fala em João capítulo 3, versículo 16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque quando Deus enviou Jesus Cristo à terra, ele não enviou como prêmio para nenhum de vocês, porque ninguém aqui era bonzinho, não. Que ninguém aqui era merecedor, certo? Que ninguém aqui andava na linha, sabe? Que ninguém aqui era tão bondoso e tão caridoso que os fariseus se achavam e que foram xingados por João Batista e pelo próprio Jesus como raça de víboras, hipócritas, que defendia tanto a lei, tanto a lei, tanto a lei, e o amor não habitava no coração. Então Deus, com esse, no grego, ágape, é esse amor. Tem também o filho. Tem o eros, que é o amor entre uma relação de casamento. Uma relação entre homem e mulher é o eros. E quando fala carisma, no grego, quer dizer, é um amor que você é movido de íntima compaixão. Significa dizer que quando você vê alguém em uma situação de perigo, ou em uma situação
lamentável, você não sente paz até que você mude a situação daquela pessoa. Quando Paulo fala sobre essa caridade no grego, que talvez para a gente não tenha tanta expressão, e talvez por isso alguns autores colocaram na Bíblia de vocês como amor simplesmente, em outro tem caridade. Eu apenas estou tentando frisar para você a importância desse termo no grego chamado caridade, carisma. Você é movido de íntima compaixão, você não consegue sentir paz, você não consegue passar despercebido, você não consegue deixar a pessoa na mesma condição que estava. Você é movido a voltar e transformar a situação daquela pessoa, mudar o quadro daquela pessoa. Esse, de fato, é o amor. É esse o amor. E que esse amor só pode vir em nossas vidas através do nosso irmão chamado Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo foi transformado a tal ponto, Paulo foi transformado, que ele não consegue deixar passar nada despercebido dentro das igrejas. Nada despercebido pelas igrejas que Paulo tinha passado e ajudado a construir. Paulo estava transbordando de amor. Nenhuma daquelas cartas que Paulo manda, ele manda apenas para mandar, para poder, não, vamos colocar ordem nessa situação, vamos organizar, vamos colocar tudo no seu devido lugar, vamos agir com autoridade. Paulo apenas ele era movido de íntima compaixão. E quando eu vejo esse ser movido de íntima compaixão, eu lembro de um homem chamado William Carey. William Carey era um sapateiro, e ele tinha um desejo muito forte no coração dele de ser missionário. Mas ninguém aceitava o William Carey no campo como missionário. Ninguém aceitava, porque o William Carey ele não tinha nenhum preparo missionário. O William Carey nunca tinha passado em nenhum curso teológico. O William Carey não tinha nenhuma experiência de campo. E como ele não podia ir, o William Carey ele ficava dentro de casa, ele construía um globo com resto de couro enorme. E ele passava horas e horas rodando aquele globo, escolhia uma nação e começava a chorar pelaquela nação. Ele chorava, encharcava aquele globo chorando, e ele pedia a Deus, Senhor, envia missionários para tal nação. Ele olhava a Índia, chorava pela Índia, clamava pela Índia, e dizia, Senhor, envia missionários para a Índia. Salve a Índia, muda o quadro da Índia. Liberta aquele povo da escravidão. E talvez vocês não saibam, mas Índia já foi celeiro do Evangelho. Índia já foi celeiro do Evangelho. Se você for contabilizar, pesquisa depois a quantidade de igrejas, de curso teológico, de orfanato, que William Carey construiu na Índia. O grande problema é que eu digo, quando existe um grande visionário, se ele não construir discípulos para poder estar ao lado dele, ele apenas pensa demais e nada daquilo tem proveito. Nada daquilo tem proveito. Eu tenho uma grande visão, tenho. Mas se a sua visão não for visão do reino, meu irmão, se a sua visão não for visão do reino, você vai caminhar, vai construir. E como diz em Salmo 1, um dia um moinho de vento bate um vento muito forte e espalha tudo. Mas esse amor, esse carisma, que Paulo nos chama a atenção, se a gente for parar para analisar de maneira muito fria e racional, a gente vai perceber de que a nossa igreja ainda está carecendo de amor. Eu não estou falando da igreja batista do Caminho das Águas, eu estou falando da igreja cristã no mundo. Eu estou falando da igreja cristã no mundo. Se a gente for parar para poder perceber aqui, dia de sexta-feira, 70% de vocês, é tudo a mesma cara, 70%. Ou quase 80%. Mas se eu perguntar para vocês, quantos vocês conhecem desses 70%?
Quantos você anda desses 70%? Desses 70%, se ficar sem vir para a igreja, quantos de vocês vão perceber que ele não veio para a igreja? Desses 70%, às vezes alguém vem chorando, você procura sentir a dor do seu irmão? Esse amor está faltando no meio de nós. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, nós vivemos em dias turbulentos. Nós vivemos em dias agitados. Nunca se deu tanto ênfase a conhecimento como se dá nos dias de hoje. Antes, para alguém se conseguir um emprego, entrava na empresa, não sabia nada. E ficava dias, meses, às vezes até um ano, sentado ao lado de algum profissional daquele, para poder se especializar. Hoje, nenhuma empresa vai te dar emprego se você não já chegar com experiência. Nenhuma vai te dar emprego se você não já chegar com experiência. Esse mundo de hoje nos sufoca, nos suga. Mundo competitivo. É um mundo que você aprende apenas a ser mais por você. É um mundo que você aprende a poder se construir profissionalmente. É um mundo que você aprende a se construir intelectualmente, de conhecimento, de todas as formas. É um mundo que você aprende a pensar somente em você. É um mundo que você aprende a que seu irmão que está do seu lado, que vai competir uma vaga, que você tem que eliminar na primeira esquina. É um mundo que você aprende que você tem que passar por cima dele. Você tem que pisar ele de qualquer forma. Porque na próxima esquina, quem vai te eliminar é ele. É um mundo que você aprende a sempre deixar alguém de lado para poder levar vantagem. É um mundo que você vai aprender no dia a dia a sempre sobressair. A estrela tem que ser eu tenho que brilhar, eu tenho que subir, eu tenho que avançar. Se alguém vier, você estiver no degrau de cima, se você puder dar uma ajudazinha, você dá um pontapé para poder ele descer. É esse mundo tendo nos sufocado, sabe? Mas a Bíblia nos diz que Deus vier buscar a sua igreja, vem buscar a sua igreja sem rugas, sem manchas e sem máculas. Vem buscar a sua igreja preparada. Hoje em dia nós estamos faltando um sabor chamado amor. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e nós somos sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, para nada serve. E quando se falou isso para mim, sal se tornar insípido, como é que o sal pode se tornar sem sabor? Eu falo, meu irmão, sal é sal, não perde sabor nunca. Mas só que na época eu vou dizer para vocês o que acontecia. Quem já foi em alguma salina aqui? Então ninguém, né? Graças a Deus. Só das Margaridas. Eu fui em algumas salinas lá no Rio Grande do Norte. Glória a Deus. Eu fui em algumas salinas lá no Rio Grande do Norte. Meu irmão, você chega a quilômetros e mais quilômetros, aquilo branco, quilômetros e mais quilômetros. Eles chegam, deixam tudo planinho e vai dividindo por etapas e enche aquilo de água. Água do mar. Vai bombeando a água do mar para aquele local. E ele vai evaporando, vai criando aquela crosta de sal. E quando está no final, vai enchendo mais. Vai evaporando, vai criando aquela crosta de sal. Vai evaporando, vai enchendo mais. Até que você tem uma laje de sal dessa espessura. Eu tive lá e eu trouxe alguns blocos de sal dentro da mala. A mala era desse tamanho, só de bloco de sal tinha uns 3 desse aqui. Era quase o tamanho da mala toda. Eu trouxe. E naquela época, para se cozinhar, eles pegavam um pedaço de sal daquele, enrolavam em um pano ou em um cordão e deixava dentro da panela e depois retirava o sal para poder dar o sabor. E no processo que ia sempre utilizando e tirando, aquela pedra perdia o sabor. Por isso que o sal se torna insípido, porque na época se utilizava o sal dessa forma. Mas a Bíblia diz que Deus, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Se você está sem sabor nessa noite, é aqui que Deus te quer. Se o seu coração voltou a ficar aquela pedra sem sal, é nessa noite que ela vai esmiuçar. É nessa noite que com o martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus vai te quebrar todo. E vai me quebrar também. Eu falo vai me quebrar, meu irmão, porque é o seguinte, eu sempre costumo dizer, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes.
E nós, quando recebemos de Deus uma mensagem, muito antes de chegar até aí, Jeová, a gente já vai se encharcando, né? Deus já vai moendo a gente. Deus já vai falando. Deus já vai nos orientando. E não se preocupe, que o cajado primeiro a gente recebe. Só lamento que quando chega aí já chega bem suave. Que é a pior parte. Não sei se é a pior ou se é a melhor, mas fica para a gente. Quando chega aí já chega suave, não se preocupe, já está bem amortecido. E aí a gente ainda procura um rodeio para poder entregar, para poder não ferir o irmão. Porque depois vai embora para casa chorando, depois não quer voltar mais para a igreja. Magoado. Ainda diz que está falando a vida dele toda aqui, sem nem conhecer. Falou a minha vida toda, sem nem conhecer. Sem nem conhecer. Mas esse mundo competitivo, meu irmão, tem tirado esse amor de dentro do nosso coração. Esse mundo agitado tem tirado esse amor do nosso coração, meu irmão. Meu irmão, aqui em Salvador eu tenho uma vida, a minha vida em Salvador não é agitada não, é super agitada, meu irmão. Quando eu venho só para poder ver a família, é uma correria, não tenho tempo de quase nada. Corro para um lado, corro para o outro, e pego um trânsito, 2 horas no trânsito, fico agitado, não tem tempo para nada, você não tem tempo nem de pensar no seu irmão, você não tem tempo nem de pensar nos seus que estão dentro de sua casa. E tudo isso, às vezes, vai tirando do nosso coração essa semente chamada amor. Martinho Lutero, ele classificou um versículo como uma Bíblia em miniatura. Ele disse que se tivesse de esquecer toda a Bíblia, ele iria se pegar apenas um versículo, Teté. Pensa, Teté. Se botava apenas um versículo, João, capítulo 3, versículo 16, ele disse que resumiria toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria que você, de maneira bem educada, ficasse de pé e fechasse seus olhos e saiba que Deus quer falar com você nessa noite, hein? Você não vai sair de qualquer jeito, Deus ainda quer falar. Deus quer falar. Sabia, Duda? Deus quer falar nessa noite. O Espírito de Deus quer se mover. Se você puder fechar os seus olhos e se entregar a Deus nessa noite. Apenas libere o seu coração e deixe o Espírito de Deus fluir nesse momento. Fale com Deus nesse momento. Tente, quando nada, ouvir a voz de Deus nesse momento. De tudo que você guardar, guarda o coração. É dele que procede saídas da vida. Você vem na correria agitada de trabalho, final de ano. Tudo é muito corrido. Quase que não dá tempo de se fazer nada. Não dá tempo nem de se organizar profissionalmente, academicamente. Quanto mais tempo de ouvir a voz de Deus. Nessa noite eu queria que você tirasse um tempo especial para poder ouvir a voz de Deus gemendo no seu coração. Se ligue com Deus nesse momento. Mesmo sendo assim, um fraco e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho,
Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, me seria de mim. Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus, e seu amor é tão grande, incondicional. E Ele está sempre de braços abertos. Aleluia. Deus sempre está de braço aberto para cada um de nós. Independente da condição de Paulo, doutor da lei, conhecia profundamente a Torá, era um fariseu. Mas Deus não estava interessado de que ele era doutor da lei. Ele buscava a Deus, mas ele não conhecia a Deus. Eu poderia até classificar algumas pessoas aqui nessa noite nessa condição de fariseu. Você tem uma sua vida espiritual, é crente em Cristo, mas dentro da sua casa não vai nada bem. A sua guerra, sua casa está maior turbulência, está tudo fora do lugar, está tudinho fora do lugar. Nessa noite Deus está querendo organizar as coisas dentro da sua casa. É nessa coisa que Deus está querendo colocar tudo em ordem. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Nessa noite que Ele quer colocar um fim nessa falta de organização que está na sua casa. Ele quer colocar o fim de toda essa turbulência que está na sua casa. Eu vejo como se fosse um grande vento, botando tudo fora do lugar. Toda essa confusão que está acabando a felicidade dentro do seu lar. Toda essa confusão que está colocando por fim a paciência, a harmonia. Hoje é o dia final dele. Queria que você viesse aqui na frente, que os obreiros vão estar ungindo e que em breve os pastores vão estar orando por você. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Pode sair do seu lugar. Aleluia. Aleluia. E o seu amor é tão grande, incondicional. Aleluia. Vai estar recebendo a unção nessa noite. E a Bíblia diz que a unção com óleo, ela despedaça todo o jugo. Todo esse vendaval, toda essa nuvem negra que está se avançando no seu lar. O checkmate para ele é hoje. Há uma ordem para que ela vai batendo em retirada. É o carisma de Deus na sua vida. Por mais que você diga que está sendo perseguido, você tem que ter esse carisma dentro do seu coração. Você vai ter que amar. É no meio da perseguição, é no meio desse vendaval, é no meio dessa turbulência.
Mas tem gente aqui que quero falar um pouco. Se você já está aqui na frente, amém. Você só vai dar um sinal com a sua mão. Mas uma pergunta apenas que eu quero fazer, que desde o tempo que eu estou aqui ministrando, é que Deus fala no meu coração. Eu não sei como é que está a sua relação. Eu sei que nessa noite poucas pessoas casadas existem aqui, a maioria jovem ainda, que estão beijando o casamento. Mas eu vejo um lar, e esse lar é um lar de marido e mulher apenas. Não é filho, não é cunhado, não é sobrinho, não é primo, não é tio. Eu vejo relação de marido e mulher em pé de guerra, conflito, sabe? E não deixa tá acontecendo do jeito que está acontecendo, não, irmão. Não deixa o diabo estar cirandando dentro da sua casa, não. Uma certa vez eu vi assim uma piadinha que dizia assim, ó: é apenas um mico. E de tanto mico que vai surgindo, depois se torna um King Kong. Não deixa crescer, não. Eu queria que você que está nessa sua relação de marido e mulher, e que esses probleminhas que estão desgastando o seu relacionamento, que você viesse aqui na frente para receber oração. Queria que você viesse, sair do seu lugar. Fala de pessoa casada. Eu só queria dizer uma coisa para você: não existe um casamento que seja 100% perfeito. E às vezes a discussão é para poder colocar as coisas em ordem, mas não podemos deixar que a discussão se crie um grande problema para poder criar desarmonia, para trazer desconforto. Esse é o momento de você colocar a sua relação em ordem. Queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente. Os obreiros vão estar ungindo você. Nós não temos muito tempo, nosso tempo é curto. Glória a Deus. Os obreiros vão ungir vocês. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Meu milagre vem buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas eu sei, existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas eu sei, existe alguém. Jesus me ama, Jesus me ama. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Uma pergunta só que eu queria fazer para você nessa noite. Se você não quiser ser sincero comigo, seja sincero com você mesmo. Mas de uma coisa você precisa ter certeza: de Deus a gente não esconde nada. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque entre Deus e Davi não existia segredinho. Davi tinha um coração muito aberto e sincero. O que ele tinha de dizer para Deus, ele dizia: errei, fiz tudo errado, não era para ser desse jeito, mas errei, pequei. Mas ele tinha um coração aberto e sincero. Eu não estou falando nessa noite de pecado, apenas quero perguntar como é que está o seu coração nessa noite. E eu vejo assim como se fosse seta, Duda, de depressão. E quando eu falo de seta de depressão, é como se fosse um iceberg. Já viu um iceberg? É uma pontinha de gelo do lado de fora. Mas, meu irmão, quando você mergulha, é uma cidade.
E essa seta de depressão às vezes tem entristecido você, mas por dentro você pode estar todo podre, meu irmão. Sabe? Não deixa que isso se avance. Que só existe um lugar onde você pode encontrar refúgio. Não tem psicólogo, mas existe um divã celestial, na qual o Espírito Santo vem com bálsamo de Gileade para saciar o seu coração. E nessa noite existe um convite para você. A tristeza que se encontra no seu coração é um convite de Deus nessa noite para você vir aqui à frente, receber uma unção dos obreiros. Os pastores vão estar orando pela vida de vocês, mas eu quero que você saia desse lugar. Isso. Pode vir, tem mais gente. Aí, obreiro, vamos trabalhar. Tem mais gente, saia do seu lugar. Tem mais. Tem muito mais. E o seu amor tem muito mais. Você está na condição de ser humano. E nessa condição de ser humano nós somos sujeitos a tudo nesse mundo. Mas nós temos um Deus que é muito grande. Nós temos um amigo, o Espírito Santo. E esse bálsamo de Gileade para saciar os nossos corações. E essa seta de depressão sai hoje. Porque a palavra do meu Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Aleluia. Glória a Jesus. Pode chorar. Pode chorar. Você que está com a depressão, chore. Pode chorar, mas chore na presença de Deus. Pode chorar. Pode chorar na presença do Deus vivo de Israel. Chore. Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Jesus me ama. Oh. Jesus me ama. Aleluia. Jesus me ama. Se deite na presença de Deus. Se jogue nos braços do Criador. É nos braços dele que você tem que se deleitar, meu irmão. É nos braços de Jesus que você tem que se jogar. É nos braços dele que você tem que se declarar. Rasgar o seu coração. Se é vontade de se jogar no chão e chorar, se joga no chão. Tem vontade de chorar, chore na presença de Deus. Chore porque a resposta, a sua resposta é garantida. Deus não rejeita o seu choro. No livro de Apocalipse diz que existe uma salva de ouro. E que as nossas orações sobem como incenso suave. Deus tem colhido cada oração minha e sua. Deus tem colhido cada lágrima minha e sua. Deus tem colhido o momento de aflição. Foi assim no Egito. Quando ele se parece para Moisés, ele diz a Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo. Quando o meu Senhor estava orando no monte que ele soube, ele ouviu o grito dos seus discípulos no barco que estava à deriva. Existia um grande vendaval. Mas eu tenho assim uma frase comigo: nem todo vento é um vendaval. E nem todo vendaval é uma tempestade. Se está acontecendo esse vendaval na sua vida, e se é indício de uma tempestade, esse é o momento certo. Aqui na tempestade, o meu Deus, ele se revela para poder te salvar. Pode ter certeza. Se você está passando na sua vida por tribulação e vendaval, sai do seu lugar. Vem receber a unção da parte de Deus. Aleluia. Essa noite é a resposta de Deus para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus.